Chegamos ao último vídeo dessa série, fazendo uma leitura da Bíblia em um ano. Chegamos no livro de Apocalipse. Esse livro temido, esse livro mal compreendido, tem no seu nome um sentido muito distinto desse senso comum, porque a palavra Apocalipse, se traduzida, significa revelação. Apocalipse é uma transliteração. O significado dessa palavra é revelação. Deus deu uma revelação para João do que ia acontecer nos seus dias e muito do que ia acontecer também ao longo da história da igreja e, sobretudo, nos últimos dias, nos quais nós estamos vivendo. Então, o livro de Apocalipse é essa revelação e os seus primeiros receptores, seus primeiros leitores, compreenderam muito bem o que Jesus estava dizendo através de um anjo e revelação entregue a João, escrita por ele, o mesmo apóstolo do Evangelho, das cartas, que estava preso na ilha de Patmos por causa da sua fé em Cristo, já em idade avançada. Ele escreve esse livro, relata tudo, e alguém envia até a Ásia Menor. Provavelmente a igreja de Éfeso foi a primeira a receber. Naquele tempo eles faziam uma cópia do original, retinham a cópia e mandavam o original para a próxima igreja. E assim, ao longo da história, esse que foi possivelmente um dos últimos livros a ser escrito no Novo Testamento, foi avançando, foi ficando popular, até que também entrou para o cano do Novo Testamento. Bom, esse livro, o livro do Apocalipse, ele é difícil para nós hoje porque ele é escrito numa linguagem distinta, num tipo literário, num gênero literário distinto de qualquer outro livro do Novo Testamento. Então, quando nós temos evangelhos, isso é um gênero literário, é um relato, é um testemunho de fé. Atos é um livro histórico. De Romanos até Judas nós temos cartas. É um gênero literário muito simples que nós temos até hoje. Agora, quando chegamos em Apocalipse, a forma que o livro foi escrita é uma literatura chamada apocalíptica. Ela surge no meio judaico, ela surge 200, 300 anos antes de Cristo. Então nós temos vários livros dentro da cultura judaica escrita dessa forma, com símbolos, com metáforas, com monstros, com bestas, com sinais no céu. Então os leitores estavam acostumados a ler essa simbologia e compreendê-la. Mas nós, no século XXI, estamos muito distante disso e precisamos de um pouquinho mais de auxílio de uma boa Bíblia de estudo, de um bom comentário, de uma boa reflexão, de um pouquinho mais de paciência para compreender esse livro. Existe muita divergência a respeito do livro. Eu não estou aqui nesse vídeo para explicar todas elas. Aqui no nosso canal nós temos inclusive uma série a respeito do fim dos tempos, onde nós falamos mais a respeito do Apocalipse, uma live inteira, uma aula inteira sobre o livro de Apocalipse, sobre questões relacionadas ao fim. Pode procurar aqui na playlist, aqui no nosso canal. Mas nesse vídeo eu quero facilitar para você e dizer que quando você estiver lendo Apocalipse, o que você precisa entender para que a história fique facilitada é entender que Apocalipse é a história contada da subida de Jesus aos céus até o final dos tempos, quando ele retorna para julgar todas as coisas e reinar eternamente. Essa é a história do livro de Apocalipse. E ela é contada nesse livro por 7 vezes. Ela é contada de forma distinta. Cada vez que ela é contada, algo novo é acrescentado na história. De forma que cada vez que você lê, você compreende mais essa história. Isso é chamado na teologia de paralelismo progressivo. Para te auxiliar, começo dizendo que o capítulo 1 até o capítulo 3 é uma grande introdução, onde Jesus se apresenta, onde Jesus se mostra para João, nós temos toda a introdução do livro, e 7 cartas são escritas para 7 igrejas reais que existiam naquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então Jesus escreve 7 cartas para aquelas igrejas, e isso é capítulo 1 até capítulo 3. Aí no capítulo 4 até o capítulo 7, nós vamos ter a primeira vez que a história, que eu disse para você que é contada 7 vezes, é contada. Aqui nós vamos ver Jesus chegando nos céus e abrindo um livro, que é o livro que mostra o fim da história da humanidade. A partir do capítulo 8, nós temos essa história contada pela segunda vez. E é interessante que da primeira vez que ela é contada, diz que esse livro, que não é um livro como o livro impresso hoje, mas um livro daquele período que estava enrolado num pergaminho, ele tinha 7 selos, e cada vez que Jesus abria um selo, era um ato da história. Agora, nessa segunda vez que a história é contada, a partir do capítulo 8 até o capítulo 11, o que nós temos é que aparece na história 7 anjos com 7 trombetas, e cada trombeta que é tocada nós temos mais um ponto dessa história. Então,
Essa história é contada pela primeira vez em 7 selos que se abrem, ela é contada a segunda vez em 7 trombetas que são tocadas, e aí a gente chega no capítulo 12 até o capítulo 14, onde nesse terceiro momento que a história é contada, ela é contada através de 7 pequenas histórias simbólicas. Então o número 7 aparece muitas vezes aqui, e é por isso que eu digo que é um livro de metáforas, de simbologia, e por isso é um livro um pouquinho mais delicado. Mas compreendendo isso que nós estamos falando, compreendendo essa estrutura, você vai ser muito beneficiado na hora da leitura, porque ainda que você não entenda os pormenores, você consegue enxergar a estrutura macro do livro. E aí nós chegamos na quarta vez que a história é contada, capítulo 15 e 16, onde aparece mais uma vez 7 taças da ira de Deus. Então Deus vai ficando irado, vai enchendo taças, e essas taças com a ira de Deus, com a indignação de Deus diante do pecado, da injustiça, da iniquidade, são derramadas sobre a humanidade. Aí a história é contada pela quinta vez no capítulo 17 até o capítulo 19, verso 10, onde nós vamos ter aqui uma história contada focando no julgamento da Babilônia. E o significado disso, quando você vai lendo tudo, você vai percebendo e conseguindo discernir de uma forma muito natural o que vem a ser esse sistema babilônico, que é uma representação desse governo corrompido, com a religiosidade corrompida, né, se levantando contra Cristo e seus seguidores. E do capítulo 19, do 11 a 21, nós temos a sexta vez que essa história é contada, nós temos aqui a história da batalha final. É essa história contada pela sexta vez, só que com foco no finalzinho da história. E por fim, capítulo 20 e 21, nós temos a história sendo contada pela 7ª vez, e aqui nós temos mais uma vez a história do diabo sendo vencido por Jesus e seus seguidores. E aí, capítulo 22, nós temos as exortações finais, um pouquinho de ética cristã, de exortação e encorajamento a uma vida santa, e o desfecho do livro As Despedidas do Apóstolo João. Eu espero que essa pequena estrutura te dê um norte, te dê uma direção. E eu finalizo esse vídeo agradecendo você que acompanhou durante todo esse ano conosco a leitura bíblica, você que assistiu os vídeos, parabenizando você que completou a sua leitura bíblica, está completando agora Apocalipse e vai completar a leitura da Bíblia toda em 31 de dezembro. Que Jesus te abençoe, e ano que vem eu te encorajo a ler a Bíblia de novo, porque a Bíblia é para ser lida, estudada, compreendida e praticada. Quanto mais nós lemos, mais descobrimos a respeito de Deus. Alguns livros são fabulosos, simples de serem entendidos, outros são mais incríveis ainda, mas é necessário que a gente leia 2, 3, 4 vezes para que a gente comece a compreender. E essa é a nossa história para com Deus, sempre crescendo e aprendendo a respeito desse Deus que é infinito. Como diz Oséias, profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Parabéns a você que concluiu essa missão, esse propósito. Que Jesus abençoe a sua vida, e ano que vem assista os vídeos de novo na ordem que você desejar, se necessário for, mas leia sua Bíblia, porque isso é muito bom para a sua vida, para a sua alma, para a sua família. E Deus assim é glorificado. Que Jesus abençoe. Um forte abraço.